Olá, galera, eu vou falar aqui com vocês um pouquinho sobre operações com os números racionais, ok? Nós sabemos que os números racionais podem ser apresentados de duas formas, na forma de fração ou na forma de número decimal. Nós vamos aprender aqui nesse vídeo a fazer operações básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão, depois a potenciação e a radiciação, tanto com a fração quanto o número decimal. Mas vale lembrar aqui um rapidinho como fazer a conversão, a transformação da fração para decimal e também do decimal para fração, um pouquinho diferente. Vamos lá? Só vai ficar faltando o decimal para fração na dízima periódica, mas depois eu vou fazer um vídeo explicando esse detalhe. Quando a gente vai transformar a fração para número decimal, é muito simples. Nós temos os componentes da fração, que é o numerador e o denominador. E uma fração significa que eu vou dividir o numerador pelo denominador, que foi a conta que eu armei aqui, ó. 7 quartos, né, representa 1,75, porque ao dividir 7 por 4, preencher aqui a divisão, lembrando que quando eu faço a divisão aqui, ó, 7 dividido por 4 dá 1 inteiro e sobra 3. Quando eu abaixo o zero aqui, ó, um zero que, né, visivelmente não está aparecendo, quer dizer que eu estou entrando nas casas decimais, né? Um decimal aqui, como se tivesse um vírgula zero aqui. Enfim, quando eu abaixo zero, aí eu continuo resolvendo a divisão normalmente. Então, 7 quartos é igual a 1,75. Resumindo, para você transformar fração em número decimal, basta dividir o numerador pelo denominador. Para você fazer o procedimento contrário, de um decimal, e eu não coloquei aqui, mas vou colocar um decimal finito, né? O que é um decimal finito? É um decimal que não é infinito, que não é dízima periódica, nesse caso, para ser racional. Um decimal finito, coloquei dois exemplos, 1,6, né? E 1,25 é tão simples quanto, na minha opinião, até mais fácil do que o primeiro procedimento. Por quê? Você simplesmente vai pegar o número decimal, ignorar a vírgula. Então, se você ignorar a vírgula, que o número que aparece é o 16, colocar esse número com a vírgula ignorada no numerador e debaixo do denominador colocar o 1 e um zero para cada casa decimal do número que você está convertendo. O 1,6, por exemplo, só tinha uma casa decimal à direita da vírgula, que é o 6 décimos. Então, eu só coloquei em zero. Aqui no segundo caso, eu tenho 25 centésimos, duas casas decimais. Então, eu coloquei dois zeros. Nas duas frações, 16 décimos e 125 centésimos, eu simplifiquei, tornando aqui em cima a divisão por 2, né? E aqui embaixo a divisão por 25, tornando as frações irredutíveis, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Só para relembrar, que é importante saber aquilo ali. Quando a gente vai para as operações de fato, que é o nosso tópico da aula do vídeo de hoje, eu tenho as primeiras duas básicas operações, que é a adição e a subtração. Quando a gente vai somar e subtrair números racionais na forma de decimal, existe um outro procedimento para fazer adição e subtração na forma de fração, que a gente vai ver daqui a pouco. Quando a gente vai somar e subtrair números decimais, eu tenho aquele famoso jargão, vírgula debaixo de vírgula, que é quando você arma com as casas decimais alinhadas. Isso a gente faz desde os números naturais, quando você soma unidade, dezena, centena, unidade milhar e assim por diante. O número na adição com números naturais se comporta da mesma maneira com os números decimais. Perceba que aqui, ó, eu alinhei vírgula debaixo de vírgula, quando eu armei o meu 7,4 mais 1,25, tanto na adição quanto na subtração. Então, uma vez que eu coloco a vírgula debaixo de vírgula, eu alinho as casas decimais, eu completo com zero caso tenha necessidade, aqui e aqui, e efetuo a conta. Normal, do mesmo jeito que a gente está acostumado a fazer a operação com números naturais, inteiros. Então, eu vou ter aqui, ó, 0 mais 5, 4 mais 2, a vírgula eu vou alinhar, e o 7 mais 1. Aqui eu vou fazer aquele procedimento de pegar emprestado, da subtração tradicional, por exemplo, zero, eu não posso subtrair 3 de zero, eu vou colocar aqui, ó, pegar uma dezena emprestada e esse cara vai virar 10, 10 menos 3,
7. 3 não posso subtrair 7 de 3. Vou pegar emprestado aqui o 7, o 8, uma casa, para virar o 13 aqui. Então, 13 por menos 7 dá 6. Mais uma vez, a vírgula alinhada. 7 menos 4, 3. O procedimento para somar e subtrair números decimais é extremamente semelhante ao que acontece nos números naturais, que a gente já está habituado a fazer. Tranquilo? Não é difícil. Na multiplicação, tem um procedimento também semelhante ao que acontece nos números naturais. Só que ainda nós temos aqui que não há necessidade de alinhar as vírgulas, igual no exemplo que eu coloquei. Observe que, propositalmente, eu coloquei dois números diferentes aqui e com quantidade de casas decimais também diferentes. Pode acontecer dos dois números terem a mesma quantidade de casas decimais e, coincidentemente, estarem alinhados, como aconteceu aqui na vírgula, como aconteceu aqui. Mas não é obrigado. Como proceder na multiplicação de números decimais, por exemplo? Na multiplicação de números decimais, você dá uma ignorada na vírgula. Finge que ela não está ali. Faz a multiplicação como se fosse o quê? 125 vezes 7,4. Normal. Fazer o procedimento. 4 vai multiplicar todos os termos lá em cima, né? 4 vezes 5 vai dar 20, com 2. 4 vezes 2 dá 8, com 2 lá em cima vai dar 10, vale 1. E 4 vezes 1 dá 4, com 1 vai dar 5. Com o procedimento aqui, você solta, né? Pula essa casa da unidade, a primeira, vai para o 7. 7 vezes 5, 35, com 3. 7 vezes 2 dá 14, com 3 que está em cima vai dar 17, com 1. E 7 vezes 1 dá 7, com 1 que já foi para lá, 8. Vou somar exatamente como se eu estivesse fazendo uma multiplicação de números inteiros. Somo 5, 12, vai 1. Aqui no final, agora, que você vai utilizar as casas decimais presentes nos fatores 1,25 e 7,4. Como é que eu faço aqui? Observe que eu tenho duas casas decimais nesse primeiro fator. E aqui eu tenho uma casa decimal nesse segundo fator. O macetezinho, o processo de fazer a multiplicação, você vai pegar essas duas casas de cima com uma casa de baixo e acrescentar no seu resultado 3 casas. Então, eu vou pegar aqui a partir do número inteiro, né, que a vírgula está à direita, vou vir para a esquerda. 1, 2, 3 casas. Então, a resposta será 9,25. Lembrando que o zero à direita, né, na parte decimal ali, quando está na parte decimal que eu digo à direita da vírgula, ele é facultativo. Então, 9,250 ou 9,25 é a mesma coisa. Mais uma vez, faz a multiplicação normal, como se não houvesse vírgula. No final, conta a quantidade de vírgulas que tem em cima, quantidade de vírgulas que tem embaixo, e conta a quantidade total de vírgulas não, né? De casas decimais no resultado. 2 em uma, 3 embaixo. Tranquilo? Lembrando que não precisa do alinhamento das vírgulas. Na divisão, tem um procedimento muito interessante que a explicação dele, o porquê de ele dar certo, é explicado lá na fração equivalente. Quando você multiplica, aqui tem um bom exemplo, quando você multiplica o numerador e o denominador por um cara qualquer, sendo o mesmo, a fração não muda de valor. Ou seja, se eu pego 8 quintos, que dá 1,6, e multiplico o 8 por 2, e multiplico o 5 também por 2, a fração ela é equivalente, assim como aconteceu aqui embaixo. Então, essa explicação que eu coloquei aqui de fração equivalente me permite fazer algo ali que é bem interessante para você dividir decimais sem dividir decimais. Como assim? Pense para você ver. Aqui eu tenho 10,8. Né? Eu tenho claramente ali uma casa decimal, 8 décimos. E aqui eu tenho 0,06. Também duas casas decimais, 6 centésimos. Para eu sumir com aquela vírgula, eu posso deslocar com a vírgula fazendo multiplicações por 10, por 100, por 1000 e assim por diante. Então, o que dá para ser feito aqui?
Se eu multiplico por 100 esse número, ok? Esse número vai virar o quê? 6, andando duas casas. Só que, do mesmo jeito que eu expliquei aqui, o 8 quintos ele vale 1,6 e o 16 décimos também vale 1,6. Por quê? O número que eu multiplico em cima, eu tenho que multiplicar embaixo. Então, se eu multipliquei por 100 esse fator, que tem mais casas decimais, eu sempre vou buscar o que tiver mais casas decimais, eu vou multiplicar esse fator aqui também pelo 100. Quando eu multiplicar esse fator aqui, esse fator não, perdão, que aqui é uma divisão. Esse aqui é o dividendo, esse aqui é o divisor. Quando eu pegar esse dividendo 10,8 e multiplicar por 100, ele vai virar 1.080. O que eu estou falando para você? E dividir 10,8 por 0,06, de repente é um pouco mais complexo, mas é equivalente a dividir 1.080 dividido por 6, onde não tem a presença de número decimal. Então, aqui você vai arrumar a divisão euclidiana do jeito que você já conhece, vai fazer o procedimento da divisão com os métodos também conhecidos e vai achar a resposta. Essa resposta 180, no meu exemplo, já é a resposta 10,8 dividido por 0,06. Como é que eu vou saber qual número multiplicar os dois termos da divisão para que eu consiga fazer a nova divisão sem vírgula? Muito simples. Você vai olhar dos dois termos da divisão, dividendo e divisor, qual que tem mais casas decimais? Se for esse, você vai multiplicar, se for qualquer um deles, você vai multiplicar pela potência de 10, 100, 1000, correspondente à quantidade de casas. Por exemplo, se esse aqui fosse maior e tem uma casa decimal, multiplicaria por 10, 0. Como aqui são duas casas decimais, ele é maior, eu vou multiplicar por 100. Se tivesse uma divisão com um número com 3 casas decimais, eu multiplicaria por 1000. Lembrando que eu tenho que multiplicar tanto o divisor quanto o dividendo pelo mesmo número. E aí depois fazer a divisão. Tranquilo? Valeu, galera? Vou falar de frações, ok? Aprendemos aí somar, subtrair, multiplicar e dividir os racionais quando eles estão na forma de número decimal. Com as frações, tem alguns processos um pouco mais elaborados e uns mais fáceis. Deixei aqui até o resuminho de transformação para ficar mais fácil de entender. Quando a gente chega na fração, a primeira operação que a gente vai ver, né, as duas primeiras operações, porque a estratégia é a mesma, é a adição e a subtração de frações, que na minha opinião é um pouco mais elaborado. Multiplicação e divisão são mais fáceis. O que a gente faz na adição e subtração? Primeiro, para você conseguir somar e subtrair duas ou mais frações, porque a estratégia acontece com duas, mas ela pode se estender com uma quantidade maior de frações. O procedimento é o mesmo. Para que eu consiga somar ou subtrair frações, os denominadores têm que ser iguais. Quem são os denominadores? Para quem não lembra, o número que está ali embaixo. Quando você tem os denominadores iguais, é muito simples. Coloquei até um exemplo fácil aqui, ó. Um exemplo bem kids. Por quê? Quando você tem 3 quartos mais 7 quartos, pode ser que seja uma subtração também, o procedimento, mais uma vez, é o mesmo. Eu repito. Então, observe que os denominadores são iguais e o denominador na resposta repete o denominador. Ele não muda, você não soma 4 mais 4, você soma 3 mais 7. Então, 3 mais 7 vai dar 10, porque os denominadores são iguais. Uma vez que os denominadores são iguais, eu consigo resolver a adição das frações. Caso eles sejam diferentes, eu vou fazer o mínimo múltiplo comum deles. Para quem não lembra o que é mínimo múltiplo comum, para você conseguir fazer o MMC dos denominadores, né? Vou até colocar aqui, ó, denominadores. Você vai fazer a fatoração simultânea. O que é a fatoração simultânea? Eu coloquei aqui um exemplo. No meu exemplo, eu tenho a fração 5/6 menos 3/8, que claramente os denominadores são diferentes, 6 e 8.
Posso fazer alguma coisa aqui? Nada. 5 menos 3, 2, por exemplo, não pode fazer. O que a gente vai fazer então? Vai fazer o MMC, que já está até pronto. O que é fazer um MMC de 2 ou mais números? Lembra que a estratégia para 2 frações é a mesma que eu faço para 3, 4 e assim por diante. Vou pegar o 6 e o 8, colocar na fatoração, que é colocar aqui ó, um ao lado do outro, com separação de vírgula. Vou traçar, botar o traçozinho aqui. À direita eu vou colocar os fatores primos e decompor. Dividir 6 por 2, 3, 8 por 2, 4. O 3 não dá por 2, mas o 4 continua sendo divisível por 2. 4 por 2, 2. 2 por 2, 1. E eu chego no 3 aqui. Quando eu chego nos dois uns, né, aqui, ou se fossem 3 números, 3 uns, enfim, todos os números tivessem chegado no 1, eu vou multiplicar todos esses fatores. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Então, eu vou ter que o MMC de 6 e 8 é 24. E aí, depois que eu faço o MMC, como é que eu faço? Qual é o procedimento para que eu consiga fazer a soma ou subtração? Só colocar o 5 e o 3 aqui em cima? Não. Eu tenho que fazer o que a gente faz aqui, ó. Divide, lógico que isso é um macete, né? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Ok? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Como assim? Pensa para você ver. Eu tenho 24 e 24. Eu vou fazer essa fração, que tem um denominador 6, e essa fração, que tem um denominador 8, ficar com o denominador 24 e 24. Só que eu tenho que fazer, mas eu tenho que fazer com que elas sejam equivalentes, igual eu mostrei aqui, ó, frações equivalentes. Qual é o procedimento? Vou pegar o 24, vou dividir pelo número de baixo, que é o denominador antigo, então 24 dividido por 6 dá 4. E vou pegar essa resposta 4 e multiplicar pelo de cima, que é o numerador. Então, 24 dividido por 6, 4. 4 vezes 5, 20. 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 3, 9. Então, mais uma vez o procedimento. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Uma vez que eu fiz isso, agora é fazer o mesmo procedimento daqui de cima. Vou repetir o denominador, que agora está igual, porque eu fiz o MMC, e vou fazer a conta super simples de 20 menos 9, que vai dar 11. Tranquilo? Então, a soma e a subtração, a adição e a subtração de frações requer denominadores iguais. Caso eles não sejam iguais, eu vou usar a estratégia do MMC, que é a fatoração simultânea dos denominadores. Multipliquei, obtive o meu MMC, e esse será o novo denominador. Perceba? O novo denominador. Depois que eu tenho o novo denominador, macete, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima e faz o procedimento de somar ou subtrair as frações. Beleza? Agora eu vou explicar para você quais são as operações que faltam. Multiplicação, divisão, passar régua nesse conteúdo, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação para encerrar aqui as operações com fração. Então é o seguinte, primeira multiplicação super simples, aqui já está um macetinho para você entender e fazer a multiplicação entre duas ou mais frações, né? Pode ser que eu tenha 2 fatores, 3 fatores, 4 fatores, enfim. O procedimento é o mesmo e, diga-se de passagem, o mais simples dentre as operações, na minha opinião. Por quê? A gente já sabe multiplicar, né? Eu não coloquei ele, mas devia ter colocado uma negativa para relembrar o jogo de sinais dos números inteiros, né? Mas, enfim, aqui o nosso objetivo é fração. E a multiplicação de frações é o mais simples, porque você simplesmente vai multiplicar quem? Numerador com numerador, ou seja, de cima com de cima e de baixo com de baixo. Então, quando a gente faz a multiplicação aqui, ó, o que eu tenho? 1 vezes 3, 3. 4 vezes 5, 20. De cima com de cima, de baixo com de baixo.
Aqui embaixo, o mesmo procedimento, só com uma salva aqui. Na multiplicação, posso fazer, caso eu perceba que tem como, uma simplificação antes de resolver a multiplicação. Por exemplo, e essa simplificação só pode acontecer com numerador e denominador, mas pode ser das frações diferentes, não precisa ser da mesma fração. Por exemplo, o 3 e o 9 são divisíveis por 3, então eu posso simplificar por 3. Dividindo por 3 aqui em cima, eu tenho o número 1. Dividindo por 3 aqui embaixo, eu tenho o número 3. Então, quando eu faço a multiplicação 1 vezes 4, vai dar 4. E 7 vezes 3 vai dar 21. Eu sou obrigado a simplificar antes de fazer a multiplicação? Não. Você pode, caso você queira, simplificar no final. Se você não tivesse simplificado, igual eu fiz aqui agora, e fizesse 3 vezes 4, 12, 7 vezes 9, 63, 12 63 avos é uma fração equivalente a 4 21 avos. Só que 4 21 avos é uma fração irredutível, que na maioria dos exercícios que tem como opção de resposta gabaritada, as respostas aparecem de forma irredutível. Então, simplificar é sempre bom. Pode ser antes, como eu fiz aqui, ou pode ser depois da resposta pronta. Na parte de baixo aqui, eu tenho a multiplicação de um número inteiro vezes uma fração. O número inteiro vezes uma fração, vale lembrar que aquele 7, ele não multiplica o 3 e o 2. Porque o número inteiro, o número natural naquele caso, ele tem o denominador 1 aqui, ó, uma fração aparente, parece, mas não é. Então, o que acontece? Um 7 sobre 1, 7 sobre 1, eu vou ter 7 vezes 3, 21. E 1 vezes 2, 2. Beleza? Tem muito aluno que, de maneira afobada, às vezes vê isso aqui ó, e multiplica 7 vezes 3 e 7 vezes 2. E vai cometer um erro. Na divisão, que não é difícil, né? A divisão, ela acontece como? Vai cair numa multiplicação. A divisão, o macete é, repete a primeira fração, ou seja, a primeira fração que vem à esquerda, eu vou repetir do mesmo jeito que ela está aqui. E multiplica, ou seja, eu vou fazer o procedimento que eu acabei de aprender, eu vou multiplicar, né, pelo inverso da segunda fração. O que é o inverso da segunda fração? Inverter, que está aqui, ó, é trocar numerador por denominador. Esse aqui é o procedimento da inversão. Então, se a fração é 3 oitavos, na multiplicação ela vai virar o quê? 8 terços. Então, mais uma vez, dividir frações é repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, o procedimento é normal. 4 vezes 8, 32. 5 vezes 3 vai dar 15, que é a minha resposta. Essa divisão, igual eu coloquei aqui com o número inteiro na multiplicação, lembra, o número 2, ele tem o número 1 de baixo. Então, quando eu repito a primeira fração e vou multiplicar pelo inverso de 2, eu vou multiplicar por 1 sobre 2. E o procedimento a partir daqui é muito simples, 5 16 avos. E eu coloquei aqui embaixo uma maneira de apresentar a divisão. Nós conhecemos o símbolo da divisão, que é esse aqui. Pode ser esse aqui também, né? 2 pontinhos. E uma outra maneira de fazer divisão de frações é uma fração cujo numerador é uma fração do denominador também. Isso é a mesma coisa do que esse símbolozinho aqui. Então, o procedimento é o quê? Repetir a primeira, que nesse caso vai ser a de cima, 3 quartos, multiplicado pelo 6 onzeavos que eu inverti. Então, a resposta aqui vai dar 18 sobre 44, que pode ser simplificado por 2. Dividindo por 2 vai dar 9 sobre 22. Muito simples, então. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Na potenciação, tanto na potenciação quanto a radiciação, que são operações inversas, o procedimento é o mesmo. Quando você tem uma potência de uma fração, é simplesmente fazer a potência do numerador e fazer a potência do denominador. Então, significa que eu vou ter aqui, ó, 3 ao quadrado
e 4 ao quadrado. 3 ao quadrado não é 6, cuidado. É 3 vezes 3 que vai dar 9. E 4 ao quadrado não vai dar 8, cuidado também, vai dar 16, que é 4 vezes 4. Tranquilo? Lembrando aqui do sinal negativo, que a gente aprendeu nos inteiros, né? Negativo elevado a expoente par fica positivo. 1 elevado a qualquer expoente vai dar 1. Então, cuidado para você não fazer aqui 1 vezes 4, né? E aqui eu vou ter 5 vezes... Aqui eu vou ter 5 elevado a 4, que vai dar 625, que é 5 vezes 5 vezes 5. Na radiciação, o mesmo procedimento que eu fiz lá. Você vai fazer a raiz do numerador e a raiz do denominador. Então, raiz do numerador, raiz quadrada de 4. Que número que eu elevo ao quadrado que dá 4? 2. Que número que eu elevo ao quadrado que dá 9? 3. E o mesmo procedimento aqui, só que agora com raiz cúbica. Lembrando que a raiz pode mudar o índice. Raiz cúbica de 27. 3, que é o número que eu elevo ao cubo que dá 27. E aqui embaixo, 5. Beleza? Muito tranquilo aí. Quando você tiver expressões numéricas como multiplicação, divisão, potência, soma, subtração, tem que lembrar do que? Daquela ordem de importância da expressão numérica, né? Potenciação e radiciação tem mais importância, depois multiplicação e divisão, e só por último a adição e subtração, também lembrando da presença do parênteses, do colchete, das chaves, caso aconteça. Tranquilo? Vamos lá, galera. Bom estudo aí. Valeu!